Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa já por aqui com a gente. Ontem ela já tinha adiantado que hoje falaria da recuperação do setor de serviços, ou do setor de serviços, né? Hoje a gente sabe que é da recuperação, os números divulgados. A Ju já por aqui. Ju, boa tarde para você, seja bem-vinda. Você falava ontem a gente pontuou a questão da vacinação, né? E você falava, para o assunto de amanhã, a vacinação é ainda mais importante que a questão do serviço. Seja bem-vinda. Tudo bem, Gabi? Pois é, a gente está precisando de boa notícia, né? Boa tarde agora para você, para o Fábio, boa tarde para o ouvinte. Exatamente, a gente já estava prevendo um número positivo que foi confirmado hoje pelo IBGE, que é a recuperação do setor de serviços. É o setor mais importante da nossa economia, tem um peso de mais de 60% no PIB brasileiro, é o que mais gera emprego, principalmente o emprego para baixa renda. Se você imaginar serviço, é um pouco de tudo, né? É turismo, bares e restaurantes, serviços de limpeza nas empresas, serviços de segurança, eventos, lazer, enfim, todo esse segmento que foi muito afetado pela pandemia. Você sabe que com a recuperação divulgada hoje pelo IBGE no mês de agosto, pelo 5º mês seguido, a gente vê o setor de serviços melhorando, acelerando a recuperação, mas esse é um setor que ainda está abaixo de fevereiro de 2020. Quando você olha os números de vendas, de faturamento desse segmento de serviços, é um segmento que ainda não recuperou as perdas provocadas pela pandemia. Então, o que os economistas dizem? Que daqui até dezembro a gente vai continuar acompanhando a recuperação dos serviços, porque tem aí um espaço para recuperar. Isso é muito importante, porque é isso que vai sustentar a partir de agora os números de melhora da economia. Então, a tendência é que a gente veja até o fim do ano, agora 3º trimestre, crescimento sustentado pelo PIB, 4º trimestre também sustentado por serviços, e aí a partir do ano que vem fica a gente volta ao normal, que é um normal que não era o que a gente queria, tá? A gente queria que a gente pudesse ver no Brasil uma continuidade dessa recuperação que a gente está vendo agora. Só que com essa inflação muito alta que a gente tem no Brasil e aumento de juros, encarecimento de crédito, a gente tem um espaço limitado para o crescimento do consumo do brasileiro. Então, o que está acontecendo nesse momento? Os brasileiros estão consumindo serviços que não conseguiram consumir durante a pandemia, né? Estão viajando, o brasileiro de classe alta está podendo agora gastar dinheiro com serviços. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha os dados de vendas do comércio, por exemplo, a gente deu aqui na semana passada que caiu, ou seja, está tendo uma substituição. Era esperado que houvesse essa substituição, mas não tão forte como a gente está vendo agora, ou seja, se a gente não tivesse uma inflação tão alta, pelo menos os brasileiros de classes mais altas poderiam estar consumindo menos produto para poder consumir mais serviço, gastar mais a renda com o consumo de serviços, mas não precisava cortar tanto do outro lado. Então, claramente a gente tem um limitador de consumo, de disponibilidade de renda para sustentar um crescimento mais vigoroso da economia brasileira, né, Gabi, Fábio, que a gente precisava para poder incluir ainda os cerca de 5 milhões de brasileiros que perderam emprego e que ainda estão fora do mercado de trabalho. A gente tem um desemprego alto e um pessoal começando a entrar agora no mercado de trabalho, esse pessoal de mais baixa renda, mas a gente precisava que esse processo fosse mais acelerado e tivesse emprego de mais qualidade, principalmente, mas essa questão inflacionária, como a gente tem conversado muito aqui, tem preocupado, né, como se fosse um freio de mão puxado nesse processo de crescimento que a gente confirma, então, hoje aqui para vocês, com o dado oficial do IBGE do setor de serviço. É aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né, a vacinação ajudando por um lado e a inflação atrapalhando do outro. Sim, com certeza. Tenho certeza que a gente vai seguir ainda muito tempo falando desses balanços, né, desses equilíbrios
que vão acontecer quando a gente pensa grande e quando a gente pensa individualmente, né, nas famílias, as famílias fazendo essas trocas, como você mencionava, né, deixar de consumir uma coisa para poder consumir outra. Enfim, acho que por muito tempo a gente ainda vai ficar nesse ajuste de contas de uma maneira geral, né, Ju? O que a gente está vendo hoje é uma tentativa de segurar um pouco o dólar, porque o dólar não é só se você vai viajar para fora do Brasil, né? Se você está aqui dentro do Brasil, você tem impacto da moeda americana no preço do pãozinho, né? Da massa, porque o trigo é importado, os componentes da indústria, né, que estão caríssimos, estão em falta, então tem muito produto caro, eletrodoméstico, alimentos também têm efeitos de alta de dólar. Então o Banco Central está fazendo o quê? Fez ontem e fez hoje, entrou no mercado vendendo dólares, vendeu muito, vendeu 1 bilhão de dólares. Ontem já tinha vendido 500 milhões no dia 30 de setembro e hoje vendeu mais 1 bilhão de dólares. Então quando ele aumenta a oferta de moeda, a tendência é dar uma diminuída, assim, você desvaloriza um pouco a moeda. Só que olha só, caiu um pouco, já subiu de novo, já estava agora há pouco a R$ 5,50, porque a gente tem um processo de valorização internacional da moeda americana, porque a economia americana está crescendo com muita força e isso está valorizando a moeda, e aqui a gente tem aqui dentro do Brasil o Banco Central tentando fazer o trabalho sozinho, porque a gente tem uma incerteza ainda grande em relação às contas públicas, que faz com que o investidor olhe para o Brasil e tenha desconfiança em relação à capacidade de a gente ter responsabilidade com as contas públicas. Então isso também faz a nossa moeda perder valor, ou seja, o dólar subir em relação ao real. Então fica ali o Banco Central tentando conter um pouco essas especulações, fazendo esse trabalho de tentar conter um pouco uma alta muito forte do dólar para limitar a inflação aí no nosso bolso, mas por outro lado os políticos precisam resolver quais são as prioridades do dinheiro público. Você sabe que o auxílio emergencial está para acabar, né? Agora final do mês, tem um pouco mais de 15 dias. E a gente não sabe ainda o que o governo vai fazer com essas pessoas. As pessoas, muita gente ainda sobrevivendo à base desse dinheiro, que é pouco, mas não tem ainda notícia. Vai ser estendido mesmo? Vai ter o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família? Da onde vai sair esse dinheiro? É uma pressão enorme por gasto público. A gente só ouve falar em gastar, ano eleitoral, verbas para o Congresso, e a gente não vê nenhuma prioridade como a gente faz na nossa vida, né? O que a gente vai gastar, o que a gente vai cortar, não tem dinheiro para tudo. Então, quando um país não passa credibilidade com as contas públicas, confiança, isso gera incerteza. Incerteza inibe investimentos, desvaloriza a moeda. Então, a gente precisa de uma classe política que tenha mais responsabilidade nesse momento com as contas públicas para poder contribuir nesse momento que ainda é de muita dificuldade para muitos brasileiros que, mesmo os que estão agora com possibilidade de trabalhar, estão com muita dificuldade, estão com muita dívida, muitas pequenas empresas que não quebraram, estão endividadas, né, por muito tempo ainda. A gente tem um processo de encarecimento de crédito, né, juro alto é fatal para pessoas, para empresas, para negócios. Então ainda é um momento de dificuldade, então a gente precisa que haja uma responsabilidade com as contas públicas para poder amenizar um pouco essa dificuldade grande inflacionária que a gente vê hoje no país. Gabi, Fábio? Valeu, Ju. Amanhã a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Bom trabalho para você. Para vocês também. Beijão. Obrigado, um beijo.